Olá, meu irmão, minha irmã. Quero saudá-lo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja tendo um dia muito bom na presença de Deus, um dia proveitoso. E agora vamos nos alimentar da Bíblia Sagrada, da palavra de Cristo para nossas vidas. Temos esse privilégio. Vamos continuar a nossa caminhada na carta de Paulo aos Filipenses, agora chegando de vez, né, no capítulo 4. Na semana passada tivemos apenas um pequeno vislumbre, né, apenas ali no versículo 1, mas agora vamos começar mesmo o que a palavra de Deus tem para nós agora nessa reta final da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 2. Nós vamos ler até o versículo 5. Espero que o irmão esteja com a sua Bíblia aberta, me acompanhando. Vamos ler com atenção a leitura da palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 2 até o versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Até aí, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos, nesse momento, orar, pedindo que o Senhor nos ajude nesse trabalho de pregar e entender e ouvir com atenção a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça derramada sobre nós, nesse momento em que nós nos voltamos para a tua palavra, nos colocamos diante do livro sagrado aberto diante de nós. Te pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco nesse momento. Me usa também os meus irmãos, para que eles possam ouvir com atenção, entender, não de acordo com a nossa inteligência, mas de acordo com a operação do teu Espírito Santo em nós. Nos habilita, Senhor, nesse momento para entender com clareza o que a tua palavra tem para nós neste momento. Te pedimos também que o Senhor nos faça também obedientes a ela, que possamos praticar, colocar em prática aquilo que ouviremos neste momento. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Irmãos, se você tem algum tempo já de igreja, você deve concordar que a igreja é um ambiente muito propício para ter no seu meio intrigas, confusões, brigas. Provavelmente você tem algumas histórias para contar, trágicas histórias a respeito de discussões e confusões que aconteceram no meio da igreja. De repente você já não só testemunhou, mas participou de uma história como essa. E de fato, irmãos, devemos entender que somos pecadores. Podemos pensar, por exemplo, no fenômeno que infelizmente tem crescido a cada ano que passa, que é o fenômeno dos desigrejados. Essas pessoas, homens, mulheres, jovens em sua maioria, que abandonam a igreja, abandonam suas congregações, suas comunidades de fé. Muitos, é claro, em nome de um entendimento que chegaram à conclusão que a igreja institucional não é importante para a vida de um cristão, mas outros, infelizmente, também acabam fazendo isso, não por causa da sua teologia, não por causa do seu conhecimento doutrinário, mas porque foram decepcionados, porque tiveram alguma experiência muito negativa com alguma pessoa no meio da igreja, ou com um líder, com o seu pastor, e aí por causa disso abandonam as suas congregações. É um fenômeno que deve encher os nossos olhos de lágrimas, deve encher o nosso coração de tristeza. E de fato, irmãos, quando nós olhamos para o que é a igreja em si mesmo, uma reunião de pessoas, uma reunião de crentes, todos nós, pecadores, devemos entender somente a graça do Senhor Jesus, a graça de Deus derramada sobre nós, para fazer com que esse projeto dê certo.
O apóstolo Paulo, no começo de Filipenses, ele diz: olha, eu tenho certeza que Deus, e somente Deus, que começou essa obra em vocês, vai completar. Se não fosse isso, irmãos, certamente estaríamos entregues à nossa própria sorte, estaríamos investindo num projeto falido desde o início. Mas louvado seja Deus, que não depende da nossa boa vontade, não depende da nossa boa intenção de querer fazer funcionar, criar um ambiente bom em que todos nós nos sentimos confortáveis. A igreja é um milagre. A igreja é esse ambiente criado exclusivamente pela obra do Espírito Santo, que age em mim, age nos irmãos, e aí nós podemos desfrutar dessa comunhão maravilhosa. Somos pecadores, irmãos, e a igreja é realmente esse lugar em que podemos brigar, podemos ter atritos, podemos ser levados e encontrar momentos em que seremos levados de repente, a estarmos em oposição a irmãos nossos na fé. Mas precisamos resolver, precisamos agir de acordo com aquilo que já somos. Somos salvos, temos comunhão. E neste momento, irmãos, nós chegamos numa etapa aqui da carta de Paulo aos Filipenses, depois de já ter tanto falado sobre comunhão, sobre unidade, sobre a vida do Evangelho, em que o apóstolo Paulo olha agora para uma situação concreta no meio da igreja de Filipos. Nós sabemos que a Bíblia ela não esconde essas falhas morais da igreja de nós. Pelo contrário, a Bíblia é um livro bastante honesto a respeito da fragilidade moral do povo de Deus. Nós olhamos o Antigo Testamento e vemos os santos do Antigo Testamento vacilando em todo o tempo. Nós lemos apenas no Novo Testamento, no que diz respeito à questão da unidade cristã. Nós podemos pensar na igreja de Corinto, por exemplo, cheia dos seus partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e sempre tem aqueles, os super espirituais que dizem, eu sou de Cristo. Mas com a igreja dividida, podemos pensar também ali no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, os judeus que falavam hebraico versus os judeus de fala grega, ali naquela questão da distribuição, na assistência das suas viúvas e dos seus órfãos. Uma divisão que graças a Deus foi resolvida pela sabedoria dada pelo Espírito Santo aos apóstolos naquele momento. E também, aproveitando que estamos lendo aqui um texto escrito pelo apóstolo Paulo, podemos perceber que na história do apóstolo Paulo, ali em Atos também, nós vemos aquela intriga que ele tem com Barnabé, o seu grande parceiro de viagem, depois da sua primeira viagem missionária, prestes a começar a segunda. E aí essa intriga foi tão séria que eles tiveram que encerrar essa parceria, uma parceria que tinha sido tão proveitosa. E de fato, irmãos, a intriga faz parte, né, da vida da igreja, não pelo que a igreja é em si naturalmente, mas por ser composta por pecadores. Pessoas como eu e você, que insistem em estar juntas. Se dependesse de nós, tudo estaria falido, mas continuamos juntos, estamos agregados e congregados pelo Espírito Santo de Deus, mas permanecemos, por ora, pecadores. Cada um com os seus interesses, cada um buscando a sua vantagem pessoal, cada um com o coração nutrindo em nós esses interesses egoístas e narcisistas. E somos desafiados, irmãos, somos desafiados a buscar uma unidade cristã. Aqui nós vemos Paulo se voltando para um conflito dessa natureza, puxando aqui no meio da igreja de Filipos, puxando esse exemplo dessas duas irmãs, Evódia e Síntique. E no meio de uma carta que é direcionada a toda a igreja, ele coloca o nome no problema e ele faz esse pedido para que elas resolvessem os seus conflitos, resolvessem as questões que estavam impedindo o desfrute da comunhão que elas já tinham no Senhor.
Irmãos, nós podemos olhar, né, e é claro que nós não temos muitas informações sobre esse conflito, apenas esse verso aqui, mas podemos entender que se trata de um conflito talvez muito sério, a ponto de o próprio apóstolo Paulo, na prisão, ter ficado sabendo desse conflito. Provavelmente ele constava ali no relatório que Epafrodito levou, né, para a prisão de Paulo, e ele ficou sabendo e prontamente ele se coloca aqui, né, se valendo, é claro, de sua autoridade de apóstolo, mas também de todo o seu zelo pastoral para resolver esse problema, não pessoalmente. Paulo não tinha tempo para isso, estava preso, mas por carta, esse instrumento que tão usado e tão abençoador, que veja só, chegou até mim e até você. Esse conflito entre essas duas irmãs provavelmente também estava dividindo de alguma forma a igreja de Filipos. Paulo nomeia essas irmãs dizendo que elas eram colaboradoras dele, né? Irmãs valorosas que tiveram histórias e testemunhos com o apóstolo Paulo na pregação do evangelho, provavelmente irmãs que estavam ali em algum tipo de papel de liderança no meio da igreja, né? E nós sabemos o quanto o nosso coração pecador acaba se apegando a essas coisas e criando divisões, partidos no meio da igreja. E nós já lemos no capítulo 2, nada façais por partidarismo ou vanglória. Provavelmente esse versículo 2 aqui do capítulo 4 é exatamente a aplicação direta de todos esses princípios, de todos esses ensinamentos que foram aqui gerados e nutridos pelo apóstolo Paulo durante toda a carta de Filipenses. Aqui ele está tratando o problema, colocando a mão na massa, né, pisando na lama para tratar os problemas particulares da igreja de Filipenses. Irmãos, depois de toda essa longa introdução, nós devemos entender que não somente para aquelas mulheres, não somente para a Evódia e para a Sintique, irmãs de quem nós não sabemos muito, mas também para nós, crentes que vivem no dia de hoje, crentes que têm o seu contexto, cada um na sua igreja, devemos entender que sobre nós pesa um desafio, o desafio da unidade, da união cristã. E aí entenderemos algumas verdades hoje sobre o desafio da unidade cristã. Em primeiro lugar, nós devemos entender que é um desafio que traz responsabilidades pessoais. Nós vemos aqui, né, já comentamos algo sobre isso, mas que o apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo naquele contexto de angústia e de sofrimento, limitado, né, em suas ações ali, nós devemos entender que esse problema específico entre duas mulheres no meio da igreja de Filipos não era algo pequeno demais para ser tratado pelo apóstolo Paulo. Podemos imaginar Paulo, o grande apóstolo dos gentios, provavelmente ele poderia estar planejando o que faria quando deixasse a prisão, se assim acontecesse com ele. O que faria, qual seria o seu próximo destino, qual seria a próxima igreja a ser plantada, qual seria a rota da próxima viagem missionária, do grande empreendimento, qual seria, né, os próximos movimentos empreendidos pela igreja cristã naquele primeiro século, quais obreiros ele iria alocar para a cidade X, cidade Y. Paulo poderia estar pensando nisso tudo. Ou então ele poderia estar enfrentando os grandes problemas teológicos que estavam surgindo, heresias pipocando em todo lado, falsos mestres se levantando, pregando erro e desviando pessoas sinceras da palavra do Senhor. E Paulo faz isso, nós lemos aqui em Filipenses ele falando contra os judaizantes, contra os libertinos, aqueles que achavam que a lei de Deus já não valia mais para nós. Mas agora, irmãos, ele, mesmo tendo um tempo e um espaço, é claro, para todas essas grandes questões, também devemos entender que uma discussão, uma briga entre dois irmãos, entre duas irmãs, é algo que fere a unidade cristã. É algo que fere o testemunho da igreja. É algo que fere ali a saúde de uma congregação. E isso traz responsabilidades. O apóstolo Paulo ele faz questão de tratar esse problema
Não existem problemas pequenos no meio da igreja. Devemos prestar atenção em todos eles, devemos prestar atenção nos nossos relacionamentos, sabendo que Deus se importa com eles, sabendo que Deus se importa como nós estamos com os nossos irmãos, se estamos em paz, se estamos desfrutando de uma comunhão que já foi conquistada por Cristo Jesus. Deus se importa, meu irmão, com isso. E aqui nós vemos que é uma ferida que merecia ser tratada com seriedade e com urgência. E é isso que Paulo faz. Se a gente olhar para o versículo 2, ele emprega aqui uma linguagem um pouco séria demais. Rogo a Evódia e rogo a Síntique. Mas também devemos entender que Paulo não está aqui mandando, não está repreendendo de maneira muito severa aquelas irmãs. Pelo contrário, a palavra no grego, ela tem um tom um pouco mais suave, como se Paulo estivesse se colocando do lado de cada uma das irmãs para buscar uma reconciliação. Um tom ameno, um tom pastoral. E aí Paulo, ele se coloca e diz: irmãs, pensem concordemente no Senhor. Pensem concordemente no Senhor. É claro que nós não devemos entender que é uma questão só de pensamento, como se as irmãs estivessem levantando aqui uma doutrina diferente da outra. A palavra aqui traduzida como pensem é a mesma, exatamente a mesma, que é usada também lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando Paulo diz que nós devemos ter o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Ali não é somente uma questão de raciocínio, não é apenas uma questão de uma lógica ou de um argumento que a gente pode pensar e concordar. É uma questão de atitude de vida, é uma questão de posicionamento, uma questão de estilo de vida. Nós sabemos qual foi o exemplo de Cristo. Tendes o mesmo pensamento que houve também em Cristo. E agora Paulo está aplicando esse pensamento, o grande exemplo do Senhor Jesus, na vida daquelas duas irmãs. Vocês duas, pensem a mesma coisa. Vocês duas, pensem em concordância. Evódia, Síntique, irmãs, porque estão em Cristo, vocês devem pensar a mesma coisa. Essa é a responsabilidade, irmãos, da unidade cristã. Nós vemos que isso é interessante para nós não devemos viver apenas de abstrações, né, de elaborações abstratas. Nós já estamos agora no final da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo já falou aqui de muitas questões, já falou de unidade, do exemplo, da caminhada cristã, da luta pelo Evangelho. Mas chega o momento em que nós, depois de ouvir tudo isso, nós devemos parar, raciocinar, olhar para o nosso próprio coração, analisar a nossa vida, fazer aquele exercício de autoexame e dizer: como eu posso aplicar essas verdades eternas, essas verdades, né, que falam, que recaem sobre um grande número de contextos, que se aplicam a tanto tipo de pessoas. Mas espera aí, como essas verdades se aplicam na minha vida? Eu quero levar você, irmão, a um exercício de imaginação. Nós sabemos que essas cartas, né, as cartas do Novo Testamento, as cartas de Paulo, por exemplo, elas eram escritas para igrejas, né, particulares, como é o caso da igreja de Filipos. E elas eram escritas, entregues a uma pessoa específica, provavelmente o pastor, algum presbítero, e essa pessoa tinha a incumbência de lê-la em voz alta nas reuniões, nos cultos daquela igreja. Agora imagine você, toda a igreja de Filipos reunida, homens, mulheres, crianças, pessoas de todo contexto reunidos ali naquele momento, depois de ouvir maravilhas da pena de Paulo, chegar no capítulo 4, né? Claro que não estava dividido naquela época, mas chegar no finalzinho da carta, e aquelas duas irmãs, provavelmente separadas umas das outras, provavelmente sentando em bancos diferentes, né? Evitando olhar uma para a outra, aí elas ouvem da boca do seu pastor: eu rogo a Evódia e rogo a Síntique que vocês pensem a mesma coisa, resolvam as suas pendências.
Resolvam essa intriga que há entre vocês. Imaginem, irmãos, o que não passou pela mente daquelas pessoas, daquelas irmãs, daquelas duas mulheres. Imaginem o que não passou pelo coração delas, de repente um constrangimento, uma vergonha de ter um pecado exposto, de ter uma situação ali que provavelmente elas até evitavam pensar, de repente a conciliação que era tão cobrada pela consciência delas, mas elas estavam ali adiando, depois a gente resolve, amanhã a gente resolve, mas naquele momento, Paulo, mas muito mais do que Paulo, o Espírito Santo de Deus que inspirou a Paulo a escrever essas palavras estava cobrando um posicionamento daquelas irmãs. Elas já tinham ouvido exortações profundíssimas, já tinham ouvido que elas não deveriam agir com partidarismo e nem vanglória, mas considerar os outros sempre superiores a si mesmo. Já tinham ouvido sobre o grande e máximo exemplo que nós temos na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E diante disso, irmãos, diante disso, ouvir o seu nome sendo dito em voz alta, da maneira como elas escutaram, foi apenas a cereja do bolo, o clímax, a gota d'água para transbordar o coração daquelas irmãs. É claro que nós não sabemos como a história terminou, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho certeza de que nós devemos ter o mesmo pensamento. Devemos ter em nós, irmãos, todas as vezes que lemos a palavra de Deus, e especialmente no que diz respeito à nossa vida de comunhão na igreja, nos nossos relacionamentos, nós devemos sempre ler a Bíblia, ler as palavras de Deus, sempre contra nós. Porque, infelizmente, irmãos, nós temos esse costume pecaminoso de sempre ler a Bíblia contra os outros. Seria bom se fulano tivesse aqui para ouvir essa mensagem. Seria bom se eu pudesse falar e compartilhar essa mensagem com tal pessoa. Ela ia aprender, ia ver que ela está errada. Existe um espaço para exortação, com certeza. Mas devemos, irmãos, entender que existem responsabilidades que são pessoais e intransferíveis. Evódia e Sintique tiveram o privilégio de ter isso dito de maneira explícita. Mas nós devemos entender, todas as vezes que lermos a palavra de Deus, se estamos lendo Filipenses, que olhemos para os nossos relacionamentos, que olhemos para como está a nossa vida cristã, como está a nossa vida com os irmãos que estão ao nosso lado, existe alguma inimizade, existe alguma intriga que eu devo resolver, alguma pendência que está amargurando o meu coração, impedindo que eu desfrute algum tipo de paz no meio da igreja do Senhor, eu preciso resolver. Sou eu quem preciso resolver, pela graça do Senhor. Esse desafio, irmãos, o desafio da unidade cristã exige responsabilidades pessoais. Sou eu quem devo resolver, é você quem deve resolver. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, o próprio Senhor Jesus nos dando aqui um roteiro muito interessante de como resolver as nossas intrigas com os nossos irmãos. E ele diz, se o teu irmão pecar contra ti, você vai falar com ele somente. Vai falar com ele, exponha as suas razões, exponha a sua inquietação, mas faça isso com humildade, faça isso com a intenção de ganhar o irmão, não ganhar do irmão. Não é um debate, não é uma luta, não é uma briga, é um resgate. E aí Cristo fala, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele te ouviu, vocês foram reconciliados. É a maravilha do Evangelho sendo ali encarnada na vida de duas pessoas, no relacionamento de duas pessoas. E aqui nós vemos isso acontecendo. Paulo diz, eu rogo a Evódia e rogo a Sintique. A repetição do verbo aqui pode nos ensinar muito. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, a responsabilidade é de Evódia e a responsabilidade é de Sintique. As duas. Não importa quem tem razão, não importa a natureza da discussão, não importa a natureza da intriga, importa é que a paz reine no meio de vocês.
Importa que no que depende de vocês, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, no que depender de você, tenha paz com todos. Tenha paz. Nós não vivemos para vencer debates, nós não estamos aqui para vencer e passar na cara as nossas vitórias e o quanto nós somos os donos da razão ou da verdade, não. No meio da igreja devemos nutrir a paz com os nossos irmãos. Uma paz que nasce do próprio Evangelho, uma paz que nasce da própria verdade que habita em mim e habita em você, de sermos alvo da mesma graça, de sermos coparticipantes da graça do Senhor Jesus. Esse, irmãos, é o desafio pessoal, responsabilidade pessoal para que busquemos essa unidade cristã em nossas igrejas, em nossas vidas. Mas podemos caminhar um pouco. Nós percebemos que Paulo ele não para somente naquelas irmãs. Ele faz, no versículo 3, uma verdadeira alocação de forças, ali, um tipo de força-tarefa para chamar pessoas, para ajudá-las nesse serviço de buscar a reconciliação. Nós vemos que Paulo se dirige aqui a alguma pessoa um pouco misteriosa. Ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. É claro que nós não temos a identidade dessa pessoa. Provavelmente era a pessoa que estava recebendo das mãos de Epafrodito essa carta. Provavelmente um pastor da igreja de Filipos. A tradição cristã às vezes afirma que era o próprio Lucas, o evangelista Lucas, companheiro de muitas viagens de Paulo, que estava ali pastoreando a igreja de Filipos. Mas nós não podemos bater o martelo. O que nós podemos entender aqui é que Paulo está atuando aqui como um grande general, um grande estrategista, sabendo que existem as metas, os objetivos a serem cumpridos, esse louvável objetivo da unidade cristã. E aqui ele, mesmo preso, mesmo estando encarcerado e limitado, ele movimenta as peças nesse tabuleiro, né? Ele aloca as forças e conta com pessoas no meio da igreja para trazer aquelas irmãs à paz, trazer aquelas irmãs a uma reconciliação. E ele fala: olha, você ajuda as irmãs, você, meu companheiro, você que trabalha comigo, e eu sei que você é fiel, dessa vez seja fiel, ajudando essas irmãs, nutrindo esse ministério de reconciliação, porque elas são valorosas para mim, porque juntamente com elas eu trabalhei, elas me auxiliaram no evangelho, na pregação, elas se esforçaram comigo, não somente ela, mas também Clemente, temos aqui um outro personagem, e os demais cooperadores meus. Essa palavra maravilhosa, cooperadores, colaboradores, pessoas que trabalharam, que laboraram juntos na luta pelo evangelho. Irmãos, nós devemos entender que a igreja é esse ambiente maravilhoso em que podemos não só buscar pessoalmente a unidade cristã, mas servir aos outros, para que essa unidade seja vivida de maneira verdadeira, de maneira bela no nosso meio. Talvez você é uma pessoa até tranquila, talvez você é uma pessoa que não se envolve em muitas intrigas, e louvado seja Deus pela sua vida. Mas saiba que uma intriga que surge também no meio da igreja, que você pode não ter nada a ver com isso. Mas saiba que Deus exige de você e de todos os seus irmãos, exige essa responsabilidade de ser verdadeiros auxiliares dos outros irmãos nessa caminhada cristã, rumo à perfeição que há em Cristo, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós somos chamados, irmãos, a esse ministério da reconciliação. É claro que isso se opera, né, com um peso maior nos pastores, nos oficiais da igreja, nos presbíteros, mas é um ministério que eu posso dizer pertence a todo cristão, a todo aquele que percebe ou que fica sabendo e testemunha algum tipo de problema do tipo surgindo no meio da igreja. Você deve, irmão, resistir à tentação que eu sei que surge em nossos corações,
A tentação na verdade, criar um tipo de ministério, um ministério da intriga, um ministério da fofoca, um ministério da destruição. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Ai daquele que lança um irmão contra outro. Ai daquele que tem prazer em colocar lenha nas fogueiras para que vejam os irmãos queimarem de raiva. Ai daqueles que contam notícias uns sobre os outros, apenas querendo ver a intriga aumentar nos nossos corações. Ai daquele que mente, que é maledicente. Ai daquele que não controla a sua língua, porque nós sabemos que a língua é um instrumento de bênção, mas também pode ser um instrumento de destruição, como diz Tiago em sua epístola. Irmãos, nós somos chamados pelo Senhor para trazermos paz. Somos chamados para sermos filhos de Deus, e Deus é o Deus da paz. Devemos nutrir isso no meio da nossa igreja. Devemos nos ver com essa responsabilidade, sermos ostentadores desse ministério de reconciliação, ministério da paz. Que Deus te capacite nesse projeto, irmão. Que Deus te capacite e te faça perceber onde você tem caído. Onde você tem caído no ajudar os outros irmãos a nutrir a paz que vem do Evangelho. Irmãos, seguindo um pouco mais na nossa meditação, nós estamos meditando no desafio da unidade cristã. Devemos entender que, em primeiro lugar, é um desafio que traz responsabilidades pessoais, mas também é um desafio que traz responsabilidades para toda a igreja. Necessita do apoio, da ajuda de toda a igreja. Mas em terceiro lugar, nós devemos entender que é um desafio. É um desafio que pede fundamentos firmes. Pede fundamentos firmes, e eu vou explicar. Todo desafio de obedecer qualquer mandamento de Deus, qualquer palavra do Senhor que é colocada sobre nós na Escritura, e especialmente aqui, já que estamos falando sobre isso, em respeito à unidade cristã, nós devemos entender que qualquer desafio no que diz respeito a isso seria totalmente frustrado se não tivéssemos um solo firme para construir essa nossa unidade. Nós sabemos que a palavra de Deus não é feita apenas de imperativos, não são somente mandamentos, mas nós temos também indicativos, ou seja, nós temos também realidades que nos capacitam a cumprir esses mandamentos, esses imperativos. E aqui não é diferente. Enquanto pesa sobre nós a responsabilidade pessoal e comunitária de buscarmos a unidade cristã no nosso meio, nós devemos entender que nunca conseguiríamos fazer isso se não tivéssemos fundamentos, se não tivéssemos realidades que já operam na nossa vida, que já operam no meu e no seu coração, porque senão seríamos frustrados. Mas quais são essas realidades, né? Como Paulo nos ensina aqui nesse texto? De pronto nós vemos a primeira aqui no versículo 2 ainda, quando Paulo roga aquelas irmãs para que elas pensem concordemente, ou seja, pensem a mesma coisa, cheguem a uma concordância no Senhor. No Senhor. Essa linguagem de Paulo no Senhor não é uma linguagem apenas, não é um floreio ou apenas um recurso de linguagem que Paulo usa para trazer um pouco de espiritualidade para o seu discurso. Na verdade, essas expressões no Senhor são um grande fundamento de tudo aquilo de todas as bênçãos que temos na vida cristã. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Deus nos tem abençoado de todas as bênçãos espirituais em Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Essa realidade que nós vivemos no Senhor, ou seja, unidos a Cristo, é a base, é o solo fértil em que nascem todas as outras bênçãos, todas as bem-aventuranças que nós desfrutamos na nossa vida cristã. Sem isso, estaríamos perdidos. Sem isso, viveríamos como ímpios. Nós precisamos estar no Senhor,
para que possamos ver somente aí, ver em nossa vida, ver em nossa igreja uma unidade, uma comunhão verdadeira, que é conquistada somente porque estamos unidos, enraizados firmemente no Senhor. Essa é a doutrina da união com Cristo. Essa é a grande motivação para a concordância entre essas duas irmãs. Paulo ele não argumenta aqui, ele não traz uma estratégia de resolução de conflitos, ele não está preocupado em criar uma dinâmica de grupo para que elas pudessem se perceber, não. Ele lança o melhor argumento que ele poderia lançar. Vocês estão no Senhor. Resolvam as suas questões. A nova versão transformadora, né, a NVT, uma tradução bíblica, ela traz de uma maneira excelente. Ela diz: agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Coloquem para fora aquilo que já fundamenta a existência de vocês. Vocês são salvas, remidas pelo sangue de Cristo. Vocês estavam mortas em seus pecados. Hoje vocês são nova criatura. O que vocês fazem ao continuar nutrindo um desentendimento? Vocês estão no Senhor. Retirem dessa realidade. Retirem na nova forma de vida, retirem disso a força necessária, a motivação necessária para viver em paz, não somente com Sintique, não somente com Evódia, mas com toda a igreja. Tenham paz, porque vocês foram alcançadas pelo Evangelho da paz. Vocês estão unidas ao Príncipe da paz. Pensem concordemente no Senhor. Irmãos, João Calvino tem uma frase que me impactou muito. João Calvino ele vai exatamente no cerne da questão quando ele diz: olha, toda a tentativa de união, todo projeto de união, toda comunhão que os homens podem empreender, ela será inevitavelmente maldita. Podemos imaginar os ímpios buscando algum tipo de associação. Podemos imaginar um casamento de ímpios. Podemos imaginar qualquer coisa que as pessoas podem acreditar, buscar um tipo de comunhão sem Jesus. Acontece que sem Cristo nós estamos entregues à nossa própria sorte. Na verdade, estamos em guerra com Deus, com o mundo e conosco, uns com os outros também. E aí Calvino diz: olha, toda tentativa de união será inevitavelmente maldita se for longe de Cristo, se for a parte do Senhor. Mas em contrapartida, nada, absolutamente nada é tão desunido que não possa ser reconciliado em Cristo. Louvado seja Deus por isso, irmãos. No Senhor nós temos a força, no Senhor nós temos a motivação, o solo, o fundamento necessário para termos toda a paz que podemos ter com os nossos irmãos. De repente você está nutrindo aí uma intriga duradoura com uma pessoa. De repente você já não olha mais para um irmão, já não fala mais com ele há tanto tempo que isso já nem dói mais. E eu quero te dizer que porque você está em Cristo, se você está verdadeiramente em Cristo, e você pode olhar para um irmão e saber que aquilo que está criando essa desunião entre vocês é muito fraco em relação quando comparado ao poder reconciliador que há na cruz do Senhor Jesus. Nós devemos entender isso, irmãos. Porque estamos no Senhor, temos fundamento para a nossa união. Mas também temos aqui no versículo 4, Paulo relembrando mais uma vez o mandamento, provavelmente o grande tema da carta de Paulo aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor novamente. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Aqui ele saca esse lembrete de que os filipenses podem se alegrar no Senhor, podem retirar de Cristo e da cruz, da ressurreição de Jesus, um motivo suficiente para serem alegres, viverem contentes em qualquer situação. Mas isso, como já afirmamos no início do capítulo 3, isso traz também desafios.
Um mandamento de se alegrar no Senhor é também um mandamento de não buscar alegrias no mundo, não buscar esperanças, confiança e contentamento com aquilo que o mundo pode oferecer. Pelo contrário, a nossa alegria está no Senhor. E porque a minha alegria está no Senhor, eu sou habilitado, eu sou capacitado a olhar para os meus interesses pessoais, olhar para os motivos de minhas brigas, olhar para aquilo que me separa de um irmão, olhar para aquilo que arranhou o meu relacionamento com uma pessoa que antes era tão querida. Eu posso olhar para tudo isso e dizer, olha, isso não vale nada, porque eu me alegro em Cristo. Eu posso abrir mão de mim mesmo, eu posso abrir mão dos meus interesses, do meu egoísmo, eu posso abrir mão do meu próprio eu, posso me humilhar, eu posso rejeitar aquilo que poderia ser base para a minha glorificação pessoal, para a minha justificação pessoal. Eu posso abrir mão de tudo isso e, seguindo a Jesus, buscar viver em paz com os outros. Isso é um desafio, irmãos. O discípulo de Cristo é aquele que se nega a si mesmo. É aquele que pega a sua cruz e aí sim segue a Cristo Jesus. Estamos dispostos a fazer isso? Estamos dispostos a dizer realmente, eu me alegro no Senhor, não acreditando que isso é apenas uma frase motivacional, mas também um grande desafio para pessoas pecadoras como eu e como você. O apóstolo Paulo pôde falar isso. Percebam que Paulo pode falar com essas irmãs de maneira tão a ponto de expor o problema das irmãs, porque ele há pouco tempo já disse, olha, tudo aquilo que eu considerava lucro para mim, hoje eu considero perda. Tudo aquilo que poderia servir para mim como vantagem pessoal, tudo aquilo que brilhava aos meus olhos, tudo aquilo que era o meu interesse, tudo aquilo que era o grande projeto da minha vida, eu abri mão por causa de Cristo. O que me importa é conhecer a Jesus. O que me importa é conhecer o poder de Cristo, ser companheiro de Cristo no sofrimento, ser ressuscitado por Cristo, é isso que vale mais. As brigas, ganhar um debate, ganhar uma discussão, isso tem pouco valor. Isso tem pouco valor diante do que Cristo pode nos oferecer. Alegrem-se no Senhor. A outra razão, o outro grande fundamento que Paulo coloca aqui, em primeiro lugar, estamos no Senhor. Em segundo lugar, podemos nos alegrar no Senhor, mas em terceiro lugar, nós temos esperança no Senhor. Nós vemos aqui que Paulo, de maneira muito interessante, no versículo 5, ele traz, aparentemente um pouco fora de contexto, mas ele coloca que perto está o Senhor. Mais uma vez, Paulo falando sobre escatologia, mais uma vez Paulo lembrando aos filipenses de que eles não vivem aqui neste mundo para sempre. A pátria de vocês está nos céus. Cristo está perto, Ele está vindo, está chegando. Eles nutriam no coração deles essa esperança. E essa esperança não era uma teoria. Na verdade, tinha implicações muito práticas. Uma delas, vamos viver em paz. Vamos desfrutar da comunhão que já temos em Cristo Jesus, porque Ele está perto. Não adianta ter alegria nas coisas desse mundo, nos nutrir em nossos corações interesses pessoais, porque Cristo está perto. Cristo está voltando, irmãos. Perto está o Senhor. E aqui nós vemos, quando ele descreve o ministério daquelas irmãs, no versículo 3, essas irmãs me ajudaram no Evangelho, Clemente me ajudou, também os outros cooperadores meus, cujos nomes, final do versículo 3, cujos nomes se encontram no livro da vida. Cujos nomes se encontram no livro da vida. A esperança da volta de Cristo, irmãos, também desencoraja qualquer atentado contra a unidade do meio da igreja. Pelo contrário, a igreja é chamada a viver a vida do céu. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que existe uma realidade celestial na igreja. Paulo está aqui lembrando que o nome dos crentes está escrito no livro da vida e devemos entender que no céu não há divisão. Nós pregamos a vida do céu. Nós dizemos que vamos passar a eternidade no céu. Dizemos que vamos passar a eternidade na glória, no novo céu e na nova terra.
Mas enquanto isso, irmãos, a igreja na terra, a igreja militante, a igreja na qual nós fazemos parte hoje, ela deve ser uma réplica da igreja do céu. Que coisa maravilhosa. E ele continua dizendo, a igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. Se o seu nome está escrito no livro da vida, saiba que ele está ao lado de todas aquelas pessoas que estão intrigadas, todas aquelas pessoas que estão em esse ambiente de atrito, de confusão. Mas devemos entender que estamos desfrutando aqui, devemos desfrutar aqui na terra de uma realidade celestial, onde não haverá divisão e nem quebra nenhuma da paz. Pelo contrário, viveremos em paz para todo sempre. Por que não desfrutar dessa realidade hoje, que já está garantida por Cristo, que salvou, que nos reconciliou consigo mesmo e uns com os outros? Irmãos, esses são os fundamentos da nossa unidade. Estamos no Senhor. Nós podemos nos alegrar no Senhor e temos esperança no Senhor. São os fundamentos da nossa unidade, mas para terminar, nós devemos entender que o desafio da unidade cristã é também um desafio que gera frutos. Se o irmão olhar no versículo 5, Paulo ele resume muito bem qual é essa postura que deveria ser adotada não somente por Evódia e Síntique, mas também por todos os filipenses e por mim e por você. Para concluir esse bloco de ensinamento, Paulo diz, olha, que a vossa moderação, ela seja conhecida de todos os homens. Paulo chama aqui de moderação, pelo menos na nossa tradução aqui da Revista Atualizada, ele chama aqui de moderação aquilo que as irmãs deveriam nutrir no seu coração. Essa, é claro, é uma palavra um pouco difícil de traduzir. Não porque não conhecemos o seu significado, mas na verdade porque ela tem significados demais. Se olharmos a Nova Versão Internacional, a NVI, lá está escrito que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. A NVT, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. E de forma mais profunda, nós temos aqui o teólogo William Hendriksen, um grande comentador, do Novo Testamento. Ele nos ajuda oferecendo um vislumbre bastante interessante sobre essa expressão que foi traduzida na nossa Bíblia aqui como moderação. Ele diz, nesta palavra, alguém pode entender qualquer das seguintes virtudes. Preste atenção, irmão. Paciência, condescendência, cordialidade, amabilidade, gentileza, compreensão carinhosa, consideração, caridade, mansidão, magnanimidade, e todas essas qualidades estão combinadas nessa palavra que é empregada no original. Tomadas juntas, elas revelam o real significado do termo. Não há em nossa língua, ele está falando do inglês, mas nós podemos aplicar o português. Não há em nossa língua uma única palavra que expressa toda a riqueza contida no vocabulário grego. De qualquer forma, irmãos, uma coisa muito clara nesse texto. Entendemos que essa moderação ou essa amabilidade, gentileza, essa postura que deve ser adotada por mim e por você, ela tem um poder de testemunhar para outras pessoas. Paulo diz que a vossa moderação seja conhecida pelas pessoas. Que as pessoas que estão fora da igreja possam perceber e testemunhar que nós vivemos diferentes. Que nós somos o povo da paz. Que nós, irmãos, podemos apontar para Cristo com as nossas vidas. Esta é uma postura de amor. Cristo fala no Evangelho de João que as pessoas conhecem que somos discípulos dele quando amamos uns aos outros. Essa é a nossa bandeira. Essa é a evidência da nossa fé. A evidência de estarmos unidos a Cristo. Amamos ao Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o entendimento. Mas amamos o próximo como a nós mesmos. Amamos o próximo como Cristo amou a sua igreja, se entregando por ela. Podemos ostentar esse testemunho, irmãos. Podemos
ostentar a ponto de ficar muito claro para as pessoas que estão à nossa volta, em nossa vizinhança, as pessoas que atravessam o nosso caminho, a ponto de ficar claro para cada uma delas de que nós temos Cristo em nossa vida, ou a nossa conduta, na verdade, vai testemunhar contra, vai fazer uma propaganda negativa do Evangelho. Paulo diz que a vossa moderação seja conhecida por todos. Que nós não neguemos, irmãos. Nós não neguemos esse testemunho. Que nós não neguemos essa oportunidade para que pessoas que estão ao nosso lado percebam uma conquista maravilhosa de Cristo na cruz, que foi a obra de reconciliação, não somente de homens para com Deus, não somente de homens e mulheres pecadoras para com o seu Criador, mas também uma reconciliação que opera de maneira horizontal entre eu e você, entre eu e os meus irmãos. Será que podemos, irmãos, abrir mão dos nossos interesses e dizer, olha, as minhas intrigas, os meus problemas pessoais, os meus entraves junto com os meus irmãos, eu abro mão de tudo e eu procuro o meu irmão para me resolver. Não importa quem está errado, não importa o quanto ele me feriu. Nós sabemos que devemos perdoar, como Cristo nos perdoou. Fomos perdoados por crimes muito maiores. Fomos perdoados, irmãos, por pecados sérios demais. O nosso coração estava voltado contra o nosso Deus e hoje podemos dizer que somos seus filhos. Não podemos fazer um pouco disso para com as pessoas que estão ao nosso lado nessa caminhada? Irmãos, percebemos que isso é algo muito sério. O apóstolo Paulo, ele não economizou tinta para tratar de um problema que estava ali acontecendo entre duas mulheres, duas pessoas no meio de uma igreja. Imagine quantas pessoas aquela igreja tinha, quantos outros assuntos poderiam estar na prioridade da pauta, mas Paulo, revelando aqui a sabedoria de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele olha para um problema, uma intriga que surgiu entre duas mulheres e diz, olha, Cristo não está sendo glorificado na atitude de vocês. Cristo não está sendo louvado pela postura de vocês. Hajam como crentes. Hajam como pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho da paz. E quando vocês fazem isso, a nossa amabilidade, a nossa moderação, o nosso amor, a nossa gentileza é conhecida. E Deus é glorificado com isso. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Ele nos capacite a cumprir essa palavra. São desafios, mas sabemos que Cristo nos capacita, porque Ele tomou o primeiro passo. Nós éramos todos inimigos, vivíamos em guerra, e hoje podemos dizer que temos paz por causa de Cristo. Que essa paz agora transborde na nossa vida e alcance também as pessoas que estão ao nosso redor, para que o nome do Senhor seja glorificado e que no fim de todas as coisas todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe.